Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Camila e hoje eu vou falar sobre o céu e o inferno. O céu e o inferno, como o Espiritismo nos esclarece a diferença entre esses dois mundos e como esses dois mundos funcionam. O Allan Kardec, ele escreveu muitos livros, e um dos livros do Allan Kardec que também ficou muito famoso, assim como o livro dos Espíritos, foi um livro chamado O Céu e o Inferno. E nesse livro, o Allan Kardec, juntamente com os espíritos superiores que estavam em contato com ele para escrever os livros, e eles esclarecem, quais são as diferenças, entre os espíritos que vão para os mundos celestiais, mundos pertencentes aos bons espíritos, e os mundos espirituais pertencentes aos espíritos ruins, aos espíritos inferiores, Então, nesse livro, o Allan Kardec, ele esclarece, de forma bem simples, o que leva um espírito aos mundos bons e o que levam os espíritos aos mundos ruins, e como esses dois mundos funcionam, como funciona essa relação entre esses dois mundos. E a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Em outro trecho, ele continua e ele escreve assim: Deus não repudia nenhum de seus filhos, ele os recebe em seu seio à medida que alcançam a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma traz em si mesma o próprio castigo ou prêmio onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. O bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrena. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então aqui, o Allan Kardec, juntamente com os espíritos, esclarecem, como funciona esse conceito de inferno, O espiritismo, quem estuda, quem tem conhecimento já aprofundado do espiritismo, geralmente já tem um conceito, já tem uma noção de que, na verdade, na realidade, o céu e o inferno, ninguém que estuda o espiritismo vai dizer que são lugares fixos no espaço, Então, o céu e o inferno não é como se fosse uma sala branca e uma sala preta. Então, os maus espíritos vão para uma sala preta e os bons espíritos vão para uma sala branca, Não é assim que funciona. Então, o céu e o inferno, na verdade, eles são conceituados como um estado de espírito, Por isso que explicar o espiritismo é algo que leva tempo e leva bastante estudo, leva bastante reflexão, porque são assuntos muito difíceis de você trazer. Realmente as pessoas só conseguem ver o preto e o branco e nada além disso, Então, o mundo espiritual, o espiritismo, tenta explicar da forma mais simples possível algo que, na verdade, é extremamente complexo, O céu e o inferno são dois estados de espírito. Não existem lugares ruins e também não existem lugares bons no mundo espiritual. Não, claro que existem
lugares do mundo espiritual que são lugares ruins, são lugares com pessoas ruins, são lugares com criaturas que você não vai querer ter contato nunca na sua vida. Assim como também existem lugares no mundo espiritual que também são muito bons e que muitas pessoas poderiam definir como sendo o céu. Então existem, por assim dizer, vários lugares diferentes que poderiam ser chamados de céu, assim como existem vários lugares diferentes que também poderiam ser chamados de inferno. É igual à Terra, né? A Terra possui vários países diferentes. Em cada país existe uma parte do país que é ruim e uma parte do país que é boa. E no mundo espiritual se trata do mesmo sistema, do mesmo conceito. Então existem lugares ruins e existem lugares bons. O que vai determinar para onde o espírito vai, para qual lugar ele vai, é de acordo com o estado de espírito daquela pessoa. Então, se você foi uma pessoa, né, que viveu uma vida onde você praticou muito mal e você sabe que você prejudicou muitas pessoas ou você causou muita dor e você carrega aquela culpa ou você carrega um arrependimento muito grande de você não ter vivido a sua vida da forma que você queria ou que você deveria, a pessoa quando chega no mundo espiritual e ela se depara, né, ela percebe que existe um além, que existe algo muito maior que o mundo material, que o mundo na Terra, que o dinheiro, e se depara com toda essa informação, a maioria das pessoas que tiveram vidas não muito bem sucedidas, espiritualmente falando, elas acabam caindo em um estado de espírito muito negativo, com energias muito negativas, né? Principalmente o sentimento de culpa. Esse estado de vibração, né? Essa vibração energética muito baixa, essa energia ruim, que é uma energia muito densa, acaba meio que impregnando, né? Ele impregna, né, literalmente o espírito, né, da pessoa que já faleceu com uma energia muito baixa. E esse espírito, então, ele acaba se conectando, por assim dizer, com esses mundos inferiores, com esses mundos baixos, onde também se encontram pessoas e criaturas também muito baixas. Já os espíritos, né, as pessoas que foram boas pessoas ao longo da vida, pessoas que desenvolveram vidas bem-sucedidas espiritualmente, quando passam por esse momento do falecimento, né, atravessam e vão para o outro lado, elas sabem que elas tiveram uma vida bem-sucedida, fizeram bem, praticaram bem, então elas não carregam o mesmo nível de sentimentos, elas não carregam a culpa, não carregam o arrependimento e não carregam nenhum sentimento ruim, porque elas sabem que cumpriram com todos os deveres e fizeram tudo que estava ao alcance delas para praticar o bem, para merecer o céu, por assim dizer. E daí a energia então desses espíritos, né, que não carregam esses arrependimentos, esses sentimentos ruins, eles se conectam com energias mais superiores, com energias muito melhores, que acabam conectando eles com mundos muito melhores, com mundos que as pessoas aqui em geral definem como sendo o céu. Um filme que ilustra bem, né, que ele mostra de forma bem nítida, assim, qual que é a diferença, o que seria o mundo inferior, né, que seria o inferno, o que seria o mundo superior, que seria o céu, é o filme Nosso Lar, que conta a história do livro escrito por Chico Xavier chamado Nosso Lar. Então, nesse filme, né, conta a história de um espírito desde a passagem dele do mundo material para o mundo espiritual. Então é a história de um homem, né, uma época bem antiga, acredito que 1980 e 1950 mais ou menos. E ele faz essa passagem para o mundo espiritual, né, é um espírito chamado André Luiz. E ele entrou em contato com o Chico Xavier e contou a história para ele. E o Chico Xavier psicografou e publicou um livro sobre a história desse espírito, tá? É uma história real que conta, né, pela visão do André Luiz, como foi a descoberta do mundo espiritual e o que aconteceu com ele quando ele passou. É um filme muito interessante. Muitas pessoas dentro do espiritismo recomendam porque é uma ótima ilustração
do que aguardam as pessoas na vida após a morte. O Allan Kardec, né, e os espíritos, eles apenas clareiam o que basicamente é o que está na Bíblia, né? É clichê falar da Bíblia, mas é basicamente isso, tá? Então, o espírito, ele vai sofrer de acordo com a quantidade de sofrimento que ele causou. Todo mundo que reencarna, né, o motivo, a causa da reencarnação de todo mundo, todos os seres humanos na Terra, é a perfeição. Então, o objetivo geral de todos os seres humanos na Terra é atingir a perfeição, é se tornar o mais perfeito possível. Então, o objetivo de todos os seres humanos na Terra é tentar chegar num nível de perfeição moral e intelectual o maior possível. É justamente obter os aprendizados, corrigir as falhas morais e intelectuais para estar chegando, para estar atingindo a perfeição moral e intelectual do espírito. E aí, quando o espírito finalmente conseguir atingir, né, essa perfeição, esse estado de consciência intelectual e moral perfeito, por assim dizer, então ele estará pronto para ir para mundos melhores, mundos onde o mal não seja tão predominante quanto ele é na Terra hoje em dia. Toda encarnação, né, ela vem com uma missão, com algo pré-determinado, né? Se a pessoa encarnou é porque ela tinha algo para resolver ou algo pendente. A Terra, como ela é um mundo de provas e expiações, né? No Espiritismo existem graus diferentes de mundos e a Terra está numa categoria de provas e expiações. Então, todos que encarnam na Terra vieram para realizar uma prova ou para realizar uma expiação. Uma prova seria um aprendizado, né? Então, a pessoa vai nascer pobre para ela desenvolver a humildade, para ela desenvolver o aprendizado de que a pobreza não é sinônimo de inferioridade, por exemplo. Ou o contrário, ela pode nascer rica para compreender, para obter o aprendizado de que a riqueza material não traz felicidade. Então, cada pessoa que reencarna, ela reencarna com um motivo de prova, para obter um aprendizado, ou de uma expiação, para pagar uma penitência, para pagar por um sofrimento que ela causou para alguém ou para várias pessoas diferentes. Digamos que uma pessoa, por algum motivo, ela tenha causado um sofrimento para alguém, no fim da última encarnação passada, você provocou um mal muito grande para uma pessoa, né? Então você precisa encarnar para estar pagando uma expiação, para você estar compensando esse mal que você causou. Esse mal pode ter sido para uma pessoa, pode ter sido para várias pessoas. Existem vários tipos de mal diferentes, existem várias formas de se causar o sofrimento. Então, por isso que é muito complexo falar de encarnação, é muito complexo falar a respeito do que seria uma prova, do que seria uma expiação, de quem vai para os mundos inferiores, que seriam o inferno, e quem vai para os mundos superiores, que seria o céu, né? Não os mundos superiores, mas seriam os mundos bons, os mundos onde existe a tranquilidade e a paz como elementos dominantes. Basicamente, tudo tem um propósito, então se a pessoa, depois da morte, ela foi para um mundo inferior, um mundo de inferno, por assim dizer, provavelmente deve existir um propósito muito grande, provavelmente deve existir um ensinamento, um aprendizado muito grande que ela não obteve, ou uma prova que ela não superou, ou uma missão que ela não cumpriu, uma missão de expiação. Então ela se encontra naquele mundo inferior para estar refletindo e para estar obtendo essas respostas, né? Então, qual foi o pecado que ela cometeu? Qual é o aprendizado que ela precisa obter para estar saindo daquele mundo de inferno e indo para um mundo de paz e tranquilidade? Existem aquelas histórias, né, que dizem que tem espíritos, né, que ficam vagando, que não conseguem ir para a luz. E realmente é verdade, na prática isso realmente é uma realidade. Existem espíritos que realmente ficam vagando e eles não vão para a luz, né? Ficam assombrando lugares ou ficam assombrando pessoas. São espíritos que estão há muito tempo, né? Ou um certo período de tempo em um estado de sofrimento muito grande. Então provavelmente foram espíritos que por algum motivo, né,
eles não quiseram, ou eles não procuraram a luz, eles não quiseram procurar um mundo de paz e tranquilidade. A Bíblia, né, ela cita, né, ela diz que todo o mal que você pratica em vida, ele retornará para você em dobro ou pior. Realmente é uma realidade que se concretiza. Existem muitas pessoas, né, que em vida, muita gente zomba e fala que se tiver que ir pro inferno, então ela vai e que assim seja e tudo bem. Mas a teoria e a prática são duas coisas bem diferentes, tá? Então eu acho que as pessoas, com o tempo, né, quanto mais elas tiverem a consciência do que é a vida, né, após a morte, do que cada um encontra depois que passa, depois que atravessa, né, o além-vida, eu acho que as pessoas vão começar a ter mais consciência de quem elas querem ser, do que elas querem encontrar quando chegar do outro lado. E não é qualquer coisa, tem muita coisa muito boa no mundo espiritual, mas também tem coisa muito ruim. Muita gente, muitos espíritos que eles mesmos escolheram permanecer nos mundos inferiores pela eternidade, literalmente pela eternidade. Espíritos que estão vagando nos mundos inferiores há muito, muito, muito tempo. E, logicamente, quanto mais tempo você permanece no mundo inferior, a chance de você subir e encontrar mundos de luz, mundos de paz, tranquilidade é muito mais difícil. Por isso que quem estuda no espiritismo geralmente costuma trazer esses dois conceitos, né? Se diz que a espiritualidade e o espiritismo são duas coisas diferentes, né? A espiritualidade é algo que vai trazer a espiritualização, ela vai trazer a consciência da espiritualidade. Então, aquela pessoa que tem a consciência que existe um Deus, que existe a vida após a morte e que existe esse objetivo de que as pessoas se tornem pessoas melhores a cada vez, a cada vida, são pessoas espiritualizadas, pessoas que carregam já a consciência da espiritualidade. E existe o espiritismo, que é como se fosse uma disciplina, né? Então existe uma grande diferença entre uma pessoa espiritualizada e uma pessoa do espiritismo, porque a pessoa do espiritismo, ela estuda o espiritismo como uma disciplina, né? Como português, como matemática. E uma pessoa espiritualizada, ela procura a espiritualidade. Então ela procura uma forma de se conectar com a espiritualidade. Ninguém nasce por acaso, ninguém nasce para pagar boleto, para trabalhar a vida inteira, aposentar e ficar cuidando de neto, né? Todo mundo nasce com propósito, todo mundo nasce com uma missão. Pode ser uma missão de prova, pode ser uma missão de expiação. E também existem espíritos, que são espíritos com uma luz muito grande, que eles encarnam por vontade própria, sem precisar. Então existem muitos espíritos que eles encarnam por livre e espontânea vontade, mesmo já tendo terminado todo o ciclo de aprendizado, eles escolhem encarnar para estar auxiliando outras pessoas aqui no plano terrestre, né? Geralmente são espíritos que, por algum motivo, sentem que precisam auxiliar a Terra e reencarnam, mesmo sem precisar, e geralmente são aquelas pessoas que se tornam a luz na vida de muitas pessoas. Tem uma pergunta, né, que muitos... Uma pergunta não, uma frase que se vê muito nos livros dentro do espiritismo, de histórias de espíritos que já morreram, que eles falam muito sobre a consciência, né? Então, será que existe diferença? Será que realmente faria mudança? Se todo mundo hoje no planeta soubesse que a vida após a morte existe e que é real, e que existe um mundo espiritual extremamente complexo, com uma engenharia extremamente complexa, né? Será que isso mudaria a atitude de todo mundo? Será que isso mudaria a vida de todo mundo? Então, se a partir de hoje todo mundo tivesse a prova de que a vida após a morte existe, o seu pensamento e a forma que você vive ia mudar? Do que se você pensasse que não existe a vida após a morte, não existe o inferno e não existe o céu. Uma pessoa que age, né, e pensa e vive a vida pensando que não existe nada além da morte, para uma pessoa que tenha consciência sabendo que existe, são duas pessoas que irão viver
duas vidas completamente diferentes e provavelmente terão dois destinos após a morte também completamente diferentes. Então, uma coisa que também é citado na Bíblia, é também clichê, mas é citado na Bíblia, é que Jesus, né, em uma das peregrinações que ele fez, ele disse que a missão principal dele, quando ele encarnou na Terra, foi trazer essa verdade, foi trazer à tona o que realmente é a verdade, né? O objetivo geral, né? Por que a gente nasce, por que o ser humano nasce, por que a gente foi criado. Qual que é o objetivo de todo mundo sofrer tanto? Por que a gente nasce e sofre tanto? E por que a gente nasce e passa por todo esse sofrimento? Qual que é o grande objetivo de todo esse sofrimento? Jesus, quando ele encarnou, ele respondeu todas essas perguntas, né? E ele encarnou justamente para isso, para responder essas perguntas e trazer à tona toda essa verdade. E o Espiritismo também foi uma coisa que veio para responder essas perguntas e também trazer a verdade, o real universo que existe. Só não sabe a verdade, só não saberá a verdade quem realmente não quiser e quem realmente não procurar. Ninguém sabe quando vai morrer, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser com 80 anos de idade, pode ser com 50 anos de idade, pode ser no acidente, pode ser numa doença, pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer dia. E geralmente quando ela acontece do nada e é no momento em que ninguém estava esperando, né? Eu tive uma experiência pessoal de uma pessoa muito próxima a mim que eu perdi quando era pequena. E essa pessoa morreu muito jovem, extremamente jovem, né? E eu aprendi então desde cedo, né? Eu obtive esse aprendizado de que a vida ela é muito passageira e que a sua vida pode mudar muito facilmente da noite pro dia. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Então minha vida era X de forma X no dia e se transformou de forma Y da noite pro dia. E foi aí quando eu comecei a me interessar, foi quando eu comecei a realmente ter essa curiosidade de saber o que existe do outro lado, de realmente querer saber, será que existe algo bom, será que existe algo ruim? A gente realmente é compensado pelos atos bons e realmente descompensado pelos atos ruins também. Desde então eu tento apreciar os meus momentos da melhor forma possível com todas as pessoas com quem eu convivo. Nem sempre acontece da forma que a gente imagina, né? Tem coisas ruins que acontecem com a gente que a gente não planeja, mas a vida é assim mesmo e a missão de cada um é encarar e resolver da melhor forma possível. Então, se você tem interesse de obter as suas respostas estudando o Espiritismo, eu recomendo. Eu obtive muitas respostas e eu compreendi muita coisa durante a minha adolescência, durante a minha juventude, estudando Espiritismo. Então foi quando eu comecei a compreender muito mais coisas que eu não compreendia. Eu tinha muitas perguntas que ninguém conseguia me dar resposta. E eu só fui encontrar quando eu finalmente procurei estudar o Espiritismo, quando eu finalmente procurei obter as respostas no lugar certo. Fique calmo, que tudo vai dar certo. Confie em Deus e depois confie em você. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.